Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Na noite de hoje recebemos nosso irmão Lucas Emmanuel, trabalhador do Espírita Amor e Caridade, que ele falará sobre o tema A Coragem da Fé, que é o capítulo 24 do Evangelho do Espiritismo, itens 13 a 16. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos aos quais se expõe, quase sempre, aquele que não deve proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. E antes de passarmos a palavra ao nosso irmão Lucas, nosso companheiro Benoni fará a prece 15. Que possamos, mais uma vez, aqui reunidos, ouvir essas mensagens tão importantes, que essas mensagens realmente possam fazer diferença na nossa vida, no nosso dia a dia, levando o conhecimento, praticando todos os dias da melhor forma possível e levando também ao conhecimento de nossos irmãos desencarnados que sofrem à margem da ignorância e da falta de estudo e conhecimento. Que possamos abrir nossos corações e que a mensagem do nosso querido irmão possa significar muito para todos nós. Agradecemos por tudo, que assim seja. Passando a palavra. Bem, senhoras e senhores, irmãos e irmãs de ideal, fé e trabalho espírita, sejam todos vocês reunidos neste momento, agraciados pelo amor de Jesus, por essa atmosfera de paz que envolve este ambiente, em pleno início de ano novo, momento de muitas expectativas, de muitas esperanças, de muitos votos reafirmados, e eu desejo desde o início um ótimo ano novo para todos vocês. É sempre uma alegria e uma satisfação muito grande, é importante nós declararmos isso, o nosso retorno a esta casa espírita, a quem nós temos muito carinho. É uma casa espírita que tem prestado ótimos testemunhos ao longo de sua história, junto ao trabalho da doutrina espírita do movimento espírita napolino. É quase um decênio de trabalho promovendo o Evangelho, junto à comunidade circunvizinha, promovendo o Espiritismo, o papel do Espiritismo na nossa vida, aquilo que o Espiritismo veio trazer para a renovação social, para a disciplina mediúnica, para a restauração de valores, resgatando vidas, nos tirando desse sufoco do dia a dia, das lutas, das pelejas, e nos trazendo para um momento de meditação, para um momento de paz e restauração interior. São quase 10 anos em que essa casa se dedica a levar Jesus Cristo ao coração de cada um de vocês, encarnados e desencarnados aqui presentes. Há 12 anos atrás, quando nós iniciamos a comunicação espírita em Anápolis, nós aprendemos duas coisas que são profundamente fundamentais àqueles que se propõem levar a mensagem espírita. A primeira questão é que o maior compromisso de um comunicador espírita, sobretudo, não é falar bonito, não é falar bem, é fazer as pessoas se moverem. Se um dia vocês se encontrarem com uma pessoa que te faça mover, que te faça se sentir motivado, que te faça mudar a sua própria vida, você encontrou-se com um grande comunicador. Em segundo ponto, numa época, nós iniciamos uma época em que encontrar um jovem com menos de 28 anos de idade que se dedicasse à comunicação espírita era quase um milagre, isso há 12 anos atrás, quando nós iniciamos. A segunda coisa que nós aprendemos e que nós consideramos fundamental é que antes de nós oferecermos as nossas palavras, é fundamental que nós possamos oferecer a nossa integridade, que nós possamos oferecer a nossa amizade. E é como amigo de todos vocês
na vontade de partilhar da convivência de vocês, que nós nos apresentamos hoje para dialogarmos um tema que é um profundo alerta, não nosso, mas do codificador do Espiritismo, do professor Allan Kardec. Houve uma preocupação muito grande da parte de Kardec, da coragem da fé dos espíritas diante de tudo aquilo que eles teriam que enfrentar. E não seriam poucas coisas. Então, o tema da noite é Coragem da Fé, capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 13 a 16. Allan Kardec, para nos trazer um alerta, para nos chamar a atenção em relação a esse tema, ele fez dois recortes muito interessantes do Novo Testamento e que são fundamentais para a nossa análise, acompanhando a interpretação, a hermenêutica que Kardec trouxe em relação a esses dois tópicos. Allan Kardec traz um tópico de Mateus, no capítulo 10, e traz um trecho complementar ao de Mateus, presente no Evangelho do Dr. Lucas, que está presente no capítulo 9. Nós vamos ler os dois, vamos fazer uma análise dos dois, e nós vamos observar o quanto isso traz um impacto efetivo na vida de cada um de vocês, especialmente esse início de ano novo. O primeiro tópico que o professor Allan Kardec recorta e traz como preocupação imprescindível, importantíssima, inadiável para nós todos espíritas encarnados e espíritas desencarnados, é um tópico constante em Mateus 10, dos versículos 32 a 33. Jesus dizia o seguinte: portanto, qualquer que me confessar, em outras traduções, reconhecer diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. É interessante porque esse capítulo 10 de Mateus é um capítulo que fica dentro de uma estrutura do Evangelho de Mateus preocupada com a propagação e manutenção do Evangelho diante da sociedade, diante dos judeus e diante daqueles que não eram judeus, os gentios. Há uma preocupação com as missões dos evangelistas. No capítulo 10, ele trabalha especificamente a missão daqueles que iriam promover a mudança na vida das pessoas, que iam fazer as pessoas se moverem em relação àquilo que elas sempre fizeram, em relação àquilo que elas sempre cumpriram. Vale destacar que a preocupação maior desse capítulo do Evangelho de Mateus, que Allan Kardec traz para os nossos diálogos, para as nossas comunicações, para as nossas conversas, é a preocupação com o conteúdo predicatório, com a missão, com o compromisso de sair do lugar comum, de sair da sua vida cotidiana e ir além, ir atrás das pessoas que precisam de nós, que precisam de um novo testemunho, que precisam de uma mensagem edificante, transformadora. E todos nós temos um compromisso com isso. Vale ressaltar duas palavras interessantes constantes nesse trecho: a palavra negar e a palavra confessar. Aquele que me confessar diante dos homens, aquele que me negar diante dos homens. São duas palavras destacadas por Jesus. É interessante porque Jesus teve uma preocupação de mostrar aos discípulos que era indispensável eles saírem e pregarem a boa nova, a boa notícia, a mensagem restauradora da sociedade, da renovação social, em todos os lugares. Entretanto, os apóstolos seriam perseguidos. Os apóstolos encontrariam diante deles muitos obstáculos culturais, obstáculos sociais, obstáculos sobretudo morais, porque a grande dificuldade é nós vencermos os nossos hábitos, os nossos vícios, as nossas paixões, as nossas práticas de vida. Isso não é fácil ser mudado. Imagina você levar uma mensagem nova de esperança, de paz, de restauração para outras pessoas, sendo que elas não têm nenhum compromisso com isso. Elas estão preocupadas com seus interesses comuns, com a sua vida prática, com o seu dinheiro, com o seu negócio, com a sua casa, com o seu marido que dá trabalho, com a sua esposa que não para em casa. Isso é que preocupa as pessoas. Levar uma mensagem diante de uma situação social tão cristalizada não é fácil. Levar ideias que transformem mentes e edifiquem corações não é fácil. É uma luta difícil. Portanto, estes apóstolos
ao levarem a mensagem nova, se negassem essa mensagem, se negassem o Cristo ao invés de defenderem a sua doutrina, eles estariam sendo hipócritas. Eles estariam, pelo menos no mínimo, por falta de fé. Teriam medo. E além disso, é interessante porque Jesus declara, Jesus provoca os apóstolos dizendo que era necessário confessar o Cristo e tudo aquilo que ele veio trazer publicamente, apesar das execrações, apesar das perseguições, apesar de tudo aquilo que as pessoas digam para nós. É necessário você mostrar que você é uma pessoa diferente, que você é uma pessoa transformada por uma mensagem nova, que você realmente abraçou o Cristo apesar das pessoas debocharem de você, apesar das pessoas puxarem o seu tapete, apesar das pessoas menosprezarem quem você é. O que importa é o que você é diante de Deus e não diante do marketing público, diante daquilo que as pessoas nos olham, diante daquilo que as pessoas trazem de juízo de valor em relação a cada um de nós. Essa é uma preocupação importante. É interessante porque tem um exemplo clássico em relação à negação. Quando Pedro se apresentou a Jesus, antes de Jesus ir para o horto, e lá ele seria preso, Pedro pergunta a Jesus: para onde vais, mestre? Peça qualquer coisa que eu farei por ti. Jesus olha profundamente nos olhos de Pedro, crusta-lhe a alma e diz: Pedro, eu te digo que antes do cantar do gado, tu negarás 3 vezes. Pedro se assustou, mas conforme Jesus profetizou, aconteceu. Quando Jesus era levado acorrentado e já apanhava, e já levava toda aquela nostalgia do quadro pré-crucificação, Pedro negou a Jesus. E é interessante que nós também, muitos de nós, faremos isso. Porque toda vez que nós estamos diante do caos, diante da pressão, todas as vezes que nós estamos diante do repúdio público, nós sentimos medo. Medo de morrer, medo de não ser aceito socialmente. Quantas pessoas dizem e seguem aquilo que todo mundo faz? Mas todo mundo faz, qual é o problema de eu fazer? O medo de não ser aceito. Imagine vocês ainda numa época em que o judaísmo era muito forte, muito persistente. Falar aquilo que ia de encontro, ou aliás, que ia em oposição à mensagem de Moisés era muito perigoso. Era tratado como heresia, como cinismo, como corrupção religiosa. E Pedro sentiu medo nessa hora. Mas depois, mais tarde, Pedro mostrou a sua bravura na hora que ele foi crucificado. Há também um trecho trazido por Kardec, que é complementar ao trecho de Mateus, que está constante no capítulo 9, versículo 26 do Evangelista Lucas. A mensagem é plenamente concorde com a mensagem anterior, em que Jesus diz o seguinte: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Era como Jesus se intitulava. Jesus não se chamava de Messias, Messiaca, que depois foi traduzido como Cristo para o grego, que nós entendemos como Salvador. Jesus preferia se chamar de Filho do Homem. Também não usava o título de Filho de Deus. Quando vier na sua glória e na do Pai e na dos santos anjos. É interessante que esse capítulo, capítulo 9, tem uma preocupação muito grande em revelar quem eram os 12 apóstolos e qual era a missão de cada um deles. Esse compromisso de pregar, esse compromisso de levar uma mensagem diferente, de espalhar boas notícias, porque a tradução da palavra evangelho é boas notícias. E como o mundo precisa de boas notícias. Toda vez que a gente liga a televisão e ouve o noticiário, acessa a internet, nós sempre vemos notícias de tragédias, de confusões, de conflitos sociais, de um cenário social dificultoso, onde pessoas engladiam contra pessoas. Há a necessidade de nós vulgarizarmos cada vez mais boas notícias, de nós semearmos essa mensagem de paz, essas carícias através das palavras, para o ouvido do próximo. Quantas vezes nós chegamos perto do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos filhos, e nós insistimos em levar a fofoca, em levar: nossa, você viu? Fulano ali morreu, nosso fulano foi degolar, isso e aquilo. E quando é necessário divulgar uma boa notícia, você viu? Fulano foi promovido, nossa, ele vai casar. Às vezes, na
mais interesse e expectação do que a notícia boa. E é necessário nós, como espíritas, estarmos profundamente comprometidos com boas notícias, porque a mensagem de Jesus é eminentemente uma boa notícia sobre o reino dos céus, sobre uma jornada nova, um mundo novo, sobre uma sociedade nova, aonde as crises sociais se tornarão momentos de renovação do próprio ser, momentos de edificação da própria criatura, aonde nós estaremos cada vez mais próximos da lei moral de Deus. É interessante, porque a palavra que vale destacar nesse trecho trazido por Lucas é a palavra se envergonhar, é a palavra vergonha. Aquele que se envergonhar de mim, ou seja, de Jesus e de minhas palavras. Jesus faz uma distinção filosófica aí. Não basta só dizer que nós não nos envergonhamos do Cristo quando nós corrompemos aquilo que Ele trouxe, a mensagem que Ele recebeu. Quando nós somos hipócritas, quando nós não preservamos a nossa integridade, quando nós não preservamos a nossa conduta moral, nós estamos nos envergonhando da mensagem do Cristo, mas talvez não dele. Eu sou cristão, eu sou espírita, eu vou à igreja, eu vou à mesquita, eu vou a várias instituições religiosas, ou seja, eu sou um comprometido superficial com a religião. E o compromisso que Jesus, que a doutrina espírita de sobremaneira nos traz para fazermos diante da religião, não é um compromisso superficial, é um compromisso de profundidade, é um compromisso em que nós nos mergulhamos na profundidade, na qualidade que o Evangelho tem, para nós sairmos outros espíritos, outras pessoas desse mergulho. E é preciso nós fazermos esse mergulho a partir de nós. Esse processo de cura é de dentro para fora. É interessante porque Jesus utiliza a palavra se envergonhar. Todo líder só é líder quando os seus liderados o reconhecem assim. Quando um líder é motivo de vergonha, ainda mais em relação àquilo que está socialmente estabelecido, ele deixa de ser líder. Se envergonhar de Jesus é não tratá-lo como líder, é não tratá-lo como aquele que veio para deixar pegadas luminosas e que nós pudéssemos caminhar atrás dele. É interessante porque negar Jesus, negar a mensagem de Jesus, é negar o Messias. Esse é o título que todos os profetas que mencionaram sobre Jesus puderam. Jeremias, sobretudo Isaías, que haveria um Messias. E o que é Messias? É o Salvador. É aquele que coloca a salvo, é aquele que protege do perigo, é aquele que salvaguarda o espírito do caos. E como há caos no mundo? Diante de todas essas tragédias, diante de todas essas situações sociais, nós precisamos de proteção. Nossas crianças precisam de proteção. A nossa família precisa de proteção. As pessoas que nós muito amamos, muito gostamos, precisam de proteção. Se precisam, a maior proteção que nós podemos ter para a nossa vida é a proteção da qualidade do Evangelho. A qualidade que o Evangelho traz para a sua vida, para a sua convivência familiar, a qualidade que o Evangelho traz para você como pessoa, como ser social, a qualidade que o Evangelho traz para você como profissional, como pai, como mãe, como filho, como irmão, como vizinho, como cunhado, como qualquer pessoa na sociedade que veio para fazer a diferença. É isso que é importante nós relacionarmos. Quando nós negamos a Jesus e a sua mensagem, nós negamos a mensagem de Jesus como uma regra decisiva e mais autêntica possível para todos os valores humanos. Jesus é a regra decisiva e mais autêntica para todos os valores humanos. Sobretudo, nós negamos um projeto de sociedade que Jesus veio trazer. Um projeto de sociedade onde o lobo e o cordeiro andaram juntos. Onde o criminoso e o ofendido se darão as mãos como irmãos. Onde aqueles que nós não gostamos, que nós odiamos, que nós sujeitamos às nossas críticas, às nossas violências, os nossos olhares, serão nossos parceiros, serão nossos semelhantes, serão nossos amigos. Um projeto de sociedade onde a amizade vai falar acima de todas as guerras, acima de todos os conflitos sociais.
cidadania vai superar todo o individualismo, todo esse egoísmo das pessoas em relação às outras. Esse é um projeto de sociedade edificante. Judas Iscariotes, que era o contador dos apóstolos e que era o mais culto de todos os apóstolos e que traiu Jesus, e Barrabás, que foi aquele que foi trocado por Jesus no momento da crucificação, esses dois negaram a Jesus. Mas não negaram apenas a pessoa de Jesus, negaram o projeto espiritual e ético-moral que Jesus veio trazer em benefício de um projeto político de nação e sociedade. A luta que Judas Iscariotes e Barrabás queriam era uma luta violenta, era uma luta política, era um espírito racídico do judeu falando mais alto. Portanto, há um projeto espiritual que envolve a cada um de vocês. A vida de vocês não está solta como grãos de areia numa multidão de outros grãos à beira da praia. A vida de vocês está profundamente integrada a um projeto muito mais amplo, a um projeto que envolve toda a humanidade na Terra, a um projeto que envolve cada um desses espíritos desencarnados que estão estudando e que estão envolvidos com o pensamento de vocês. Vocês fazem parte de um projeto bonito, de um projeto de qualidade. Vocês fazem parte de uma promessa fantástica de um mundo novo. Todos vocês um dia vão herdar esse mundo ditoso, esse instante de felicidade. Mas nós, a cada dia, diante das nossas lutas, das nossas tragédias pessoais, estamos aos poucos construindo tijolo a tijolo esse mundo novo, esse momento novo. É interessante porque Allan Kardec faz uma interpretação um pouco diferenciada da que nós fizemos agora neste momento em relação a esses dois trechos. Para começar, conforme nosso irmão Thomas deu muita qualidade e perícia, o título que Allan Kardec traz para a sua análise em relação a esse trecho de Mateus e de Lucas é a coragem da fé. Como anda a coragem da nossa fé? Será que a nossa fé é corajosa o suficiente para a situação espiritual que o mundo vive hoje? Será que a sua fé é corajosa? Será que você tem analisado, questionado, avaliado, personalizado a sua fé diante do Evangelho, diante de toda a sabedoria que Deus coloca diante de você, diante de tudo aquilo que você tem aprendido na casa espírita, diante de tudo aquilo que a religião tem promovido na sua vida, trazendo algo melhor para cada um de vocês? Como é que anda a fé de cada um de nós? Afinal de contas, todos nós somos almas enfermas e batemos as portas da religião para buscarmos esse algo maior para a vida de cada um de nós, para nós vivermos em família. Todos vocês aqui são uma família aqui na casa espírita. A família é a família da luz, uma família unida, uma família que busca os mesmos ideais, uma família que busca as mesmas promessas trazidas pelo Cristo. Portanto, Allan Kardec fala sobre a coragem da fé. É interessante porque a fé é essa convicção profunda de que algo possa acontecer ou de que algo é verdade. Dentro das outras religiões, não precisa de ter um fundamento forte para você crer. Dentro da doutrina espírita, é indispensável que a sua fé esteja alicerçada em bases firmes, consistentes, seguras, em bases que o vento e a tempestade não levam. Porque senão a vida passa, nós atingimos a maturidade etária e nós questionamos o que eu fiz na minha vida. Tantas coisas negativas que eu acreditei, tantas coisas superficiais na religião que eu levei a cabo na minha vida, porque você não firmou a sua fé em bases seguras, em bases bem convincentes e bem profundas. É interessante porque em Hebreus capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo de Tarso traz uma definição preciosa sobre fé. Eu estou falando de fé porque é o título dado por Allan Kardec ao analisar os dois trechos que ele trouxe de Jesus. Segundo Paulo em Hebreus, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Quantos de vocês aqui não esperam a felicidade?
não esperam a saúde relacional na família? Quantos de vocês não esperam se curar de uma doença? Quantos de vocês não esperam vencer o vício? Ter uma vida melhor, mais digna, mais íntegra? Fazer da sua vida uma boa postura? Algo que eu disse em outra casa espírita, fazer da sua vida um tempero de paz na vida de outras pessoas. Então é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós esperamos muitas coisas e nós, pelo Espiritismo, estamos convictos de que elas serão realizadas e que elas serão cumpridas. Mas também é o firme fundamento das coisas que não se veem. É aquilo que Jesus ensinou a Tomé: bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. Aquele que não vê a saúde, mas crê que ela é possível. Aquele que não vê a libertação do esposo do álcool, mas crê que é possível. Aquele que vê o seu filho sequestrado pela droga, mas crê que é possível se tornar uma pessoa nova. Aquele que é assediado por um criminoso, mas crê que um dia Deus vai provocar uma vida nova dentro do coração dele. É aquele que tem o firme fundamento da crença, apesar de não ver as coisas. Apesar de não ver o mundo transformado, mas acreditar que ele se tornará ditoso. Então é importante nós termos esse profundo fundamento. Existem vários exemplos que nos provam, dentro da história do cristianismo, de pessoas que tiveram uma fé corajosa. E esses exemplos nós não podemos deixar de lado, nós não podemos marginalizar esses exemplos na história do cristianismo. O primeiro exemplo, e o mais interessante, é aquele que nós citamos anteriormente, que é o exemplo de Pedro. Pedro, no momento da crucificação, negou a Jesus. Mas no momento da sua própria crucificação, no momento do seu testemunho cristão, Pedro foi corajoso. Tanto que ele disse aos soldados: pelo amor de Deus, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não mereço ser crucificado como meu mestre. Isso é coragem, isso é ter uma fé corajosa. Existe um exemplo que eu acho fantástico e um dos mais belos na história do cristianismo, e que poucos irmãos trazem a público, talvez por desconhecimento. O primeiro mártir da história do cristianismo foi Tiago Maior, o irmão mais velho de João o Evangelista. Tiago, no ano de 44 da era cristã, pregava em Jerusalém, curava pessoas, restaurava vidas, promovia a paz, temperava a vida das pessoas com boas notícias, realmente fazia o cristianismo criar raízes no coração daqueles judeus tão ressequidos de fé, tão ressequidos de paz. Mas o mais interessante é que nesse ano de 44, Herodes Antipas o invejou. Como pode alguém brilhar mais do que eu? E mandou crucificá-lo. Na manhã em que Tiago Maior seria crucificado, o primeiro mártir da história do cristianismo, o seu crucificador sentiu medo. Ajoelhou-se diante de Tiago e pediu perdão. Eu não posso resistir a tamanha bravura deste homem, a tamanha força moral que este homem tem. E Tiago, com um belo sorriso no rosto, olhou para o seu crucificador e disse: a paz seja convosco, meu irmão. Tendes fé. Foi isso que o nosso mestre ensinou. E os dois foram crucificados juntos, dando um testemunho público de que Jesus pode mais, de que o cristianismo veio para o fim dos tempos, para todas as épocas da humanidade. Além do exemplo belíssimo de Tiago, nós temos outros exemplos que dignificam muito a história do cristianismo e que são verdadeiros testemunhos de fé corajosa. Paulo de Tarso, quando era Saulo, perseguia os cristãos, andava pelas ruas, levava a lei, a ferro e a fogo, mas quando ele foi tocado pelo Cristo na estrada de Damasco, Paulo empreendeu 4 grandes viagens no mundo judeu da época. E é interessante que ele andava a pé, andava com animais pobres, com sandálias rotas, com o cabelo desgrenhado, com roupas surradas, mas ele percorreu por várias sinagogas convidando os judeus da época para a boa nova, para a boa notícia que Jesus trazia. E ele foi cuspido, e ele foi flagelado, e ele foi perseguido, e ele foi torturado. Quantos de nós teríamos a coragem desse testemunho
diante de uma situação especialmente nos livros há 2000 anos, em que é um livro dedicado à sua própria esposa pela época em que ele era senador romano, que conta a história de Lívia, que foi devorada por leões, que chegou no mundo espiritual profundamente beneficiada por ter tido uma fé corajosa. O livro Ave Cristo também traz a história de Formiga e de tantos outros irmãos que se dedicaram ao testemunho público, que não se envergonharam de Jesus e de sua mensagem diante da sociedade de então. Também foram devorados por leões. Se eu ver uma cobra aqui, vocês podem ter certeza, eu já estou do outro lado da rua. Imagina um leão, imagina uma fera faminta te devorando por você ter sido justo, te devorando por você não ter sido covarde, te devorando por você ter tentado o máximo possível salvar vidas do vício, da paixão, da corrupção e do cinismo. Todos esses irmãos foram devorados por terem sido bons, mas deixaram exemplos magníficos de fé corajosa. Um escritor polaco, que morreu em 1916, escreveu um livro belíssimo, Em Sienkiewicz, escreveu um livro chamado Quo Vadis, que mais tarde foi gravado no cinema em 2 películas maravilhosas. Quem aí tem mais de 90 anos, com certeza já assistiu um desses filmes. Quo Vadis é uma expressão latina que significa para onde vais, Senhor? Quo vadis Dominus? Que é uma pergunta que Pedro faz a Jesus, bem no finalzinho de um dos evangelhos, em que esse livro a narrativa totalmente vazada e ambientada na época de Nero. Este livro conta a história dos primeiros cristãos, de romanos que abandonaram o patriciado, que abandonaram toda a vida aristocrática de bonança que tinham e se converteram à mensagem de Pedro e de Paulo. Esses 2 filmes e esse livro mostram com maestria como foi o trabalho de Paulo junto às massas. Eu aconselho a todos vocês a assistirem, por demais interessantes. Exemplos dignificadores de pessoas que tiveram coragem da fé na história do cristianismo. Portanto, a coragem da fé é eu me manter fiel àquilo que eu acredito, é eu me manter leal à filosofia religiosa, à filosofia de integridade moral que eu abracei para mim, os meus ideais, as minhas bandeiras, aquilo que eu acredito, apesar de todas as circunstâncias. Apesar da bebida me chamar a atenção, apesar do sexo desvairado me chamar a atenção, apesar da oportunidade de puxar o tapete de alguém me chamar a atenção, apesar de eu malbaratar, falar mal de um vizinho ou de alguém me chamar a atenção, apesar de qualquer circunstância, eu manter a minha dignidade como religioso. Portanto, é indispensável nós questionarmos como está a coragem da nossa fé, apesar de tudo. Porque é interessante que a interpretação que Allan Kardec traz a esse trecho, que ele chama coragem da fé, esses 2 trechos de Mateus e de Lucas, não é a fé como uma firme convicção, é a fé como crença. E a crença nada mais é um crédito que nós damos a uma determinada doutrina, os seus princípios e promessas. E Jesus trouxe muitos princípios e promessas na sua mensagem. Quando nós negamos a Jesus, nós estamos negando todos os valores que estão por trás de cada mensagem que ele trouxe. Valores de unidade, de união, de integridade, valores de comunhão, valores de solidariedade, cidadania, valores de pacificação, tolerância. São tantos os valores e princípios que Jesus trouxe, mas também as suas promessas. Jesus disse que o reino dos céus viria como o vento vem do oeste para o leste. O homem não saberia quando ele veio e para onde ele vai, mas ele simplesmente passaria por nós, passaria por dentro de nós. O reino dos céus oscila dentro de você e ele vai ser construído a partir da vida que você leva, a partir do ser que você é. Portanto, é chegada a hora de nós questionarmos qual é o tamanho da coragem da nossa fé em relação a diversos valores. Qual é o tamanho da coragem da sua fé diante do bem? Apesar de tanta turbulência, de tanta violência, de tanta bestialidade em forma de violência urbana,
de forma de violência da mulher em casa, de forma de violência diante das crianças? Qual é o tamanho da coragem da sua fé diante da verdade? Apesar de tantas mentiras contadas por mentes hábeis e ludibriadoras, por mentes que só querem a corrupção da sua integridade. Qual é o tamanho da coragem da sua fé na vitória da lei de Deus? Apesar de tantas pessoas já se esquecerem de Deus, apesar de tantas pessoas terem o coração ressecado, qual é o tamanho da coragem da sua fé na felicidade do espírito humano, apesar das doenças, apesar das situações difíceis, das provações, das tormentas, das pelejas que você passa? Qual é o tamanho da coragem da sua fé na imortalidade da alma, apesar de você ter perdido um parente que você muito gosta, apesar de tantos conflitos e tantas pessoas descrerem na vida maior? Qual é o tamanho da coragem da sua fé na vida em outros planetas, apesar de muitas pessoas acharem que os astros que revolucionam no espaço existem apenas para recrear a nossa vista, que não há vida em outros lugares? Qual é o tamanho da coragem da sua fé na mediunidade na sua vida, apesar de muitas pessoas acharem que a mediunidade não faz parte da própria vida? Eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não sou médium. As pessoas confundem expressão com presença. Não é porque a mediunidade é menos expressiva em você que ela é menos presente. Todos nós somos espíritas e todos nós temos que entender essas coisas do sobrenatural. Portanto, é indispensável você questionar qual é o tamanho da coragem da sua fé, no poder de você se transformar numa pessoa melhor, numa pessoa mais digna, de você transformar a sua vida em algo que vale a pena ser vivido. Na realidade, nós vivemos tempos de decisão. Eu digo tempos porque nós vivemos o tempo do Espiritismo, consolador por excelência na Terra. É um momento necessário, indispensável, de você ser decisivo em uma parte da sua vida que precisa ser mudada. Você precisa deixar essa casa espírita, você precisa deixar nesse início de ano novo, decidido a mudar alguma coisa indispensável que precisa ser mudada na sua vida. Você precisa se decidir a escolher melhor quais são os seus relacionamentos, as pessoas que você coloca ao seu lado, as pessoas que você convive. Me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. É indispensável você se decidir largar desse mundo de motéis, de beberragem, desse mundo de crime, de drogadição, desse mundo de banalidades. É indispensável você se decidir largar o álcool e toda essa sorte de desgraças que o álcool traz para a saúde familiar, para a sua saúde física, para a sua convivência social. É importante você se decidir, sobretudo, pagar o que você deve, devolver o que você pegou emprestado. Cristão é reconhecido, sobretudo, pela integridade que ele possui. É indispensável você se decidir tratar melhor as pessoas que você convive, o seu esposo, a sua esposa, o seu vizinho, o seu parente, porque essas pessoas foram colocadas na sua vida porque elas são muito importantes. Às vezes são credores seus que estão batendo a sua porta, cobrando aquilo que você levou de negativo para a vida deles. É importante você se decidir a estudar mais, com disciplina, com boa vontade, estudar a ciência espírita, estudar a vida, estudar as pessoas, estudar a sociedade, estudar todos os capítulos da sua biografia, quem você foi, como é que foi a sua juventude, para você prosperar o seu futuro. É indispensável você educar os seus filhos orquestradamente, com valores, e não apenas mimá-los com uma autonomia folgazante. Aí nós vemos essas crianças dando trabalho nas escolas, esses menores levando crime, porque não foram educados com qualidade e com valores cristãos. É indispensável você tratar melhor o seu patrão como uma pessoa que promove o desenvolvimento financeiro do seu país. E o patrão cumprir com todos os seus deveres legais e financeiros diante dos seus funcionários e dos seus fornecedores. É indispensável você se decidir que tipo de consumo cultural você quer. Esse consumo cultural que promove a cultura de bar, que traz essas músicas que falam de beberragem,
que cantam o sexo explícito e prostituído na frente das nossas crianças, dos nossos bebês, dentro da nossa casa. Dessas músicas que tratam as nossas mulheres como animais, cachorras, lacraias, tigresas. É indispensável você se decidir a abdicar dessa cultura que promove e valoriza a pornografia, que promove e valoriza a pedofilia, que perdoa a violência contra as mulheres e as crianças em casa. Um tapinha não dói, entre tapas e beijos, por aí vai. E do tapinha vem o estupro, e do tapinha vem a violência contra o corpo da mulher. Quantas vezes, pela via mediúnica, eu não atendi mulheres que desencarnaram pela mão dos próprios esposos? Em que eu chegava para conversar com elas e elas me diziam: se esconda porque ele é muito violento. Porque elas não sabiam que perderam a vida física, perderam o carro orgânico pelas mãos das pessoas que elas amavam. Enquanto nós consumimos esse tipo de cultura que perdoa a violência contra a mulher, nós renegaremos o Cristo, nós renegaremos todos os valores que Jesus nos trouxe. É sobretudo importantíssimo nós defendermos a nossa família, defendermos a nossa família das drogas, do álcool. Quantos pais e mães ficam nas festas cínicas, regadas a bebidas, diante das suas crianças, ensinando como esse mundo adulto e corrupto funciona, ao invés de ensinarem valores dignificadores para as crianças? Porque o contrário da violência é a dignidade. Quando a pessoa é digna, ela tem paz. Não é a paz que é o contrário da violência, a paz é consequência da dignidade. E quando nós não somos dignos em casa, quando nós não educamos bem as nossas crianças, nós estamos semeando esse mundo muito difícil que está aí fora. Esse mundo muito maduro, em que as pessoas perdem a inocência tão cedo. É sobretudo importante nós nos decidirmos darmos um rumo para a nossa vida, para que os espíritos de luz possam nos resgatar das trevas, nos resgatar da solidão, nos resgatar da dor, da doença, nos resgatar da falta de vida interior. Quantas pessoas têm essa vida vazia, esse porquê dentro de si e que nada preenche e que nada soluciona? É indispensável nós questionarmos como nós queremos escrever o nosso futuro. Se nós queremos escrever o nosso futuro com boas lembranças, com sucesso espiritual ou com sucesso no mundo. Quantas pessoas, quantos espíritas, inclusive, eu vejo, que fazem de tudo para ter sucesso no mundo. Terem um carro plano, serem muito bem apreciados publicamente, terem uma vida financeira abastada, equilibrada, mas se esquecem do sucesso espiritual, se esquecem do ser espiritual, do grau de espiritualidade, da posição espiritual que essa pessoa ocupa no mundo. Porque o menor na terra será o maior no reino dos céus. Olha que interessante, o menor na terra será o maior no reino dos céus. É sobretudo importante você decidir se defender das investidas do mal. Todos nós temos muitos espíritos, sangradores nossos, que trazem inspirações negativas a todo momento. Se você não tem defesas morais, se você não cultiva a espiritualidade, a religiosidade, você se torna presa fácil desses irmãos espirituais. E quando você vem para a casa espírita, eles vêm juntos, eles são evangelizados juntos, eles participam desse projeto amplo de edificação moral, de edificação pessoal, que todos nós participamos. Portanto, é sobretudo importante você se decidir deixar esse culto banal, porque nós, em outras vidas, não tínhamos referências, não tínhamos ponto de apoio. Hoje nós somos espíritas, hoje nós temos pontos de apoio. É interessante, porque há uma preocupação muito grande, e eu trago isso nos nossos momentos finais, que a nossa mensagem da noite de hoje não é uma mensagem moralista. A doutrina espírita não é uma doutrina moralista, é uma doutrina cuidadora, amorosa. Muitas vezes
apóstolo Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A doutrina espírita é decisiva para você saber julgar a lógica do mundo e saber aquilo que não te convém, aquilo que te convém. Ela fornece essas ferramentas. Só Deus tem o direito de fazer juízo de valor das pessoas, de fazer cobranças, porque Deus é a onisciência pura. Ele é o centro de todas as coisas, é a razão de tudo existir. Mas é interessantíssimo nós não esquecermos a mensagem de Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O projeto de Jesus é um projeto de autorreflexão, é um projeto de olhar a si mesmo com transparência, sem máscaras, sem mentiras, sem autoenganação. Quando você vem à casa espírita, não é para você ser enganado, é para você ser provocado, é para você se mover. O compromisso nosso aqui na frente não é apenas vocês refletirem sobre a vida de vocês, é vocês transformarem a vida que vocês levam. É interessante que uma belíssima mensagem trazida por Emmanuel do livro Fonte Viva, em que ele traz uma expressão de Jesus, que Jesus falava que o filho pródigo, caindo em si, retornou para casa. Quantos de nós que ainda não caímos em nós, na nossa própria consciência, e que estamos fora da trama que Deus promove para todos nós? Muitos de nós ainda somos o filho pródigo, que renegamos a Jesus na vida prática, mas na casa espírita nós somos santos, nós somos perfeitos, nós somos de alma belíssima. Mas quando saímos para fora dos muros da casa espírita, desse lugar de religiosidade, nós somos as mesmas pessoas de sempre, com os mesmos vícios, as mesmas práticas de vida, as mesmas mazelas boas. Portanto, é importantíssimo nós fazermos essa reflexão profunda, esse autoconhecimento à luz da doutrina espírita, de realmente cair em si, se colocar nu diante de Deus e pedir forças para transformar o ser que você é, para transformar as dificuldades, as limitações, as quedas que você tem. Porque se não for assim, nós não conseguiremos nos livrar do sofrimento. Por que o homem sofre? Pergunta Kardec, numa das perguntas que eu considero a mais filosófica, tirando a pergunta que é Deus, a pergunta mais filosófica do livro dos Espíritos: por que o homem sofre? É o que todo mundo quer saber. O homem sofre porque se afasta das leis de Deus, se afasta daquilo que Deus quer que aconteça na nossa vida. Deus já conhece o seu futuro, Deus já sabe a pessoa que você ainda não é, Ele já sabe aquilo que você vai se transformar. Muitas vezes nós achamos que aquilo que traz sofrimento para a nossa vida é a doença, são os negócios que não prosperaram, é o cônjuge complicado, é a situação difícil que você está passando. Não é isso que traz o sofrimento. O que traz o sofrimento é a consequência da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. É o orgulho e o egoísmo. Enquanto nós não tivermos essa pesquisa moral conosco mesmo, enquanto nós não avaliarmos os testemunhos de vida, de cristianismo que nós estamos dando na nossa vida prática, na nossa vida comum, diante da convivência social, diante da nossa expressão religiosa, nós não poderemos nos dizer fiéis, reconhecedores de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, é indispensável nós avaliarmos que na doutrina espírita os mortos retornaram. Os mortos retornaram para dizer das suas dores, das suas quedas, dizer dos seus preconceitos, dizer daquilo que eles alimentaram e não funcionava na vida de cada um deles. Vieram para nos alertar aquilo que nós devemos seguir e prosperar diante da nossa vida. Há muitos irmãos que perderam a vergonha e o senso de culpa. Quantos irmãos que desde criança, por falta de uma educação moral consistente, religiosa, na escola, em casa, amputam o resto de dignidade que possuem e acabam chegando, batendo as portas, raiando nas
portas do plano espiritual em lágrimas vivas porque perderam tempo. A mensagem da noite de hoje é: tenham uma fé corajosa para que vocês aproveitem o máximo de tempo que vocês têm neste planeta. Para que vocês dignifiquem o projeto espiritual que Jesus tem para a vida de cada um de vocês. Não sejam comprometidos apenas com os bancos do centro espírita. Quantos irmãos que toda reunião pública sentam no mesmo lugar? O nosso compromisso dentro do Espiritismo tem que ser, sobretudo, como um projeto de educação espiritual, que é promovido na casa espírita pelo Espiritismo. E esse projeto de educação espiritual não envolve apenas assistir reunião pública. Envolve, sobretudo, o estudo. Envolve a promoção social, envolve a cidadania. Quantas vezes nós vemos até esse termo obscuro dentro da casa espírita, a cidadania. Envolve o ser que você é em família, envolve a sua dedicação à mediunidade, envolve a sua dedicação à casa espírita, a ser um espírita atuante, a ser um espírita que não é espírita apenas por convenção social, apenas porque o papai e a mamãe foi, mas ser um espírita autêntico, porque o verdadeiro espírita, ele é reconhecido por pacificar dores, misérias, pelo bem que ele faz além daquilo que as pessoas esperam dele. O verdadeiro espírita é reconhecido por crer que Jesus herdou um projeto espiritual de sociedade para ser construído a partir de dentro de cada um de nós e se semear, irradiar, florir, perfumar todos os campos, secar as lágrimas dos que choram, daqueles que batem a nossa porta e que às vezes está do nosso lado, pertinho de nós. A doutrina espírita é essa doutrina que veio disciplinar a mediunidade, rasgar o véu do plano espiritual. É a doutrina que veio realmente fazer do ser humano decisivo na Terra. A mensagem que nós deixamos para a noite de hoje: deixe que a fé de vocês seja corajosa para ela ser decisiva na vida de todos que estão em volta de cada um de vocês. Eu desejo os meus melhores votos de ano novo, o meu abraço carinhoso, o meu sorriso de simpatia para cada um de vocês. Voltem para os lares de vocês, aquilo que eu sempre digo em todas as comunicações que nós trazemos, confiantes de que nuvens de espíritos promovem e tutelam o progresso espiritual de cada um de vocês. Que há muitos espíritos que estão aqui. Esses espíritos estão aqui trabalhando em prol do sucesso espiritual de vocês, porque eles passaram pelas mesmas lutas que vocês passaram, pelas mesmas dores, pelos mesmos desafios, e todos eles venceram pela coragem da fé. E é por isso que eles estão aqui, irradiando essa energia boa, esses eflúvios balsamizantes que trazem a cura, a paz, essa serenidade interior, que transforma tempestades em brisas de vitória e de paz na vida de cada um de vocês. Que Jesus nos abençoe e nos guarde sempre. Agradecemos ao Lucas pelas mensagens e rogamos ao Mestre Jesus que possa continuar a levar. Na próxima quinta-feira teremos aqui Rúbio Ribeiro e no domingo os meus dois será o jovem Cecílio. No mês que vem acontecerá o 29º Congresso Espírita do Estado de Goiás. Será realizado, ocorrerá no Centro de Convenções em Goiânia, de 9 a 12 de fevereiro. Quem quiser ter mais informações sobre o Congresso, por favor, no final eu passo as informações do site, como fazer a inscrição. E no dia 12 de fevereiro, o Divaldo Pereira Franco, que está no Congresso, virá à noite aqui em Anápolis, para uma palestra às 20 horas, lá no Estilos Hall, que fica atrás do Jockey Club. A entrada é franca, todos também são convidados para prestigiar.
Está aberto as inscrições para o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que ocorre às segundas-feiras em nossa casa. Esse estudo reiniciará no dia 18 de fevereiro. No nosso site vocês podem acessar a ficha de inscrição. E na nossa biblioteca teremos a partir do domingo que vem as fichas impressas para aqueles que tiverem interesse. Mas o estudo ele continua ocorrendo de forma informal às segundas-feiras, para um bate-papo, projeções de vídeos. Todos que tiverem interesse em participar estão convidados. Agora todos nosso convidado Inácio fará o aviso. Boa noite. Para 2013, a nossa casa está promovendo algumas mudanças operacionais, mudanças que estão obedecendo a orientações do plano espiritual. Em reunião de diretoria na nossa casa, companheiro de equipe, filtrou algumas informações vindas da espiritualidade e, na medida do possível, nós estamos procurando adequar essas orientações. Vocês vão notar hoje que o nosso passe funcionava assim: a pessoa era convidada, se sentava, passava pela fluidoterapia e lá na cabine ela recebia um copo com água fluidificada fornecida por alguém. A espiritualidade nos alertou que muitos companheiros vêm à nossa casa e não têm interesse ou necessidade de submeter a fluidoterapia ou passe, mas eles ficam privados da água fluidificada. Então eles sugeriram que fosse conveniente que se colocasse ali atrás, vocês vão ver que está colocado lá atrás, os copos com as águas, e enquanto a reunião transcorre, a equipe espiritual que auxilia o andamento da reunião faz a fluidificação das águas. E aquele que desejar a água fluidificada, ao sair, pega o seu copinho e vai ver que ao lado também tem uma lixeirinha para copos vazios, só colocar no copinho. Aqueles que vão desejar, não tem problema algum, mas está disponibilizado para todos nós. E os que tomarem passe aqui, tomam um passe, saem da cabine e, ao passar pela portaria, pegue o seu copinho e faça o uso da água fluidificada. Então, a partir de hoje, 2013, nós adotamos essa nova metodologia, atendendo às orientações do plano espiritual e depois de decisão em equipe de diretoria. Tenhamos todos uma boa noite, enquanto o nosso irmão Genésio faz a nossa prece final. Jesus, bom e amado mestre, mais uma vez temos agradecido pelas dádivas que temos concedido, por mais uma exposição sobre os princípios da doutrina espírita, da terceira revelação, que ao sairmos daqui possamos sentir melhor, com mais força para enfrentar os problemas cotidianos, que os bons espíritos possam nos envolver com sentidos reconfortadores, amenizando nossas dores, nossos sofrimentos, dando-nos a coragem forte para que possamos empreender a jornada com mais força, com mais coragem, para vencer os obstáculos e aproveitar bem esta oportunidade no corpo físico, e assim seja.